Olá, eu sou o Emerson Natividade, sou de São Paulo, capital, do centro Monte das Oliveiras e sou dirigente do Grupo Amor e Caridade, um grupo de apometria, né, que atende pessoas de todo o Brasil e fora do país. A gente vai vir falar hoje sobre livre-arbítrio, né? O quanto é importante a gente entender essa possibilidade de opção que nós temos na nossa vida enquanto encarnados, né? Sempre baseado no livro dos Espíritos, né? E também com o material da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Então, gostaria de trazer aqui para vocês alguns dados, né? Para que a gente pudesse discorrer de acordo com o processo do livre-arbítrio, tá? É importante a gente se colocar nesse sentido, né? Federação Espírita Brasileira, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem o mesmo material, né? Falando sobre as questões que envolvem o livre-arbítrio, né? Como os objetivos, né? Como se relacionar no conceito de livre-arbítrio, né? Dentro da questão ética, moral, da vontade de liberdade e determinismo. Analisar, né, esse processo importante, né? Então a gente tem que entender que dentro desse livre arbítrio, o que nós viemos fazer na Terra, né? O que nós viemos fazer no planeta Terra, né? Em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, né? Ou no Brasil, em qualquer outro estado ou em qualquer outro país do planeta Terra, né? Nós estamos imbuídos da moral, da ética, né? Qual a vontade, o que nos impulsiona, né, dentro desse processo? O que é determinismo, o que é livre-arbítrio dentro desse determinismo, e o que é liberdade dentro desse processo? Então, é importante, né? Muitos jovens perguntam sobre isso, né? O livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, sem ter condicionamento motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade, né? Então, é importante a gente entender isso. Segundo a doutrina dos espíritos, né, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para o seu adiantamento é um dos atributos essenciais do espírito, né? É para isso que nós estamos aqui, tá lá em Obras Póstumas, no capítulo 3, Criação. Segundo a doutrina dos espíritos, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Livro dos Espíritos, questão 80. Progresso, inteligência, moral, né? Tem que ter um equilíbrio dentro desse processo, né? Dessa inteligência moral. Qual a diferença entre os conceitos de liberdade ética ou liberdade com ética e liberdade com moral, né? Liberdade com ética, autonomia de agir em função do que se quer e do que o outro espera que se faça. São esses princípios que motivam. A liberdade moral, ou liberdade com moral, agir no bem, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Bons costumes, né? Então, vamos refletir em relação a essas questões. Por que o homem tem liberdade relativa? O homem tem liberdade relativa porque o limite da manifestação da vontade individual se encerra quando começa a liberdade alheia.
E aí a gente continua. O que se entende pelo binômio liberdade-vontade? Liberdade-vontade, tanto a virtude como o vício, dependem da vontade do indivíduo, onde estamos em condições de dizer não. Podemos também dizer sim, de forma que, se cumprir uma boa ação, depende de nós. Dependerá também de nós não cumprir uma má ação, né? Como diria o filósofo Aristóteles. Liberdade, capacidade de poder agir por si mesmo com uma autodeterminação independente de toda coerção exterior. Em sentido filosófico, a ausência de submissão e de servidão, condição oposta à opressão e à escravidão. Autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade ou desejos humanos. Você concorda com a afirmativa de que, ao analisar racionalmente as possibilidades de uma tomada de decisão, o indivíduo tem chances de fazer escolhas mais acertadas? Sim ou não? Tem o intelecto prioridade sobre as paixões, razão, vontade, paixão, liberdade? Ou razão, paixão, liberdade, vontade? Vontade, sentimento que incita alguém a atingir o fim do propósito, porque esta faculdade tem uma aspiração, um anseio, um desejo. Paixão, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, que pode levá-lo às grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. A pessoa pode perfeitamente fazer uso do livre-arbítrio sem intervenções de outrem, mas o fará com segurança se tiver conhecimento e consciência dos limites de sua liberdade. Sem conhecimento e consciência dos limites de sua liberdade, né, o livre-arbítrio se torna uma escolha caótica. Né? Já diria o filósofo Kant. São os atos humanos guiados por um determinismo imposto por Deus. Determinismo. A tese filosófica do determinismo afirma que tudo o que acontece está pré-determinado. O universo seria comparável a uma imensa máquina em funcionamento automático e infalível. O determinismo foi útil para a ciência na definição de leis físicas, químicas e biológicas. Você sabe de onde surgiu a ideia de que há um determinismo governando o destino humano? Moiras, destino, mitologia grega, né? Então tem toda uma movimentação dentro desse processo aqui, tá? E aí a gente vai para as questões do... Seria o conceito de determinismo sinônimo da lei de causa e efeito? E aí a gente caminha. Fatalidade, segundo o dicionário, fatal, determinado, marcado, fixado, fado ou destino. Fatalidade, qualidade ou caráter de fatal. Sorte, inevitável, destino, acontecimento, funesto, infortúnio, desgraça. Perfeito? Então, se a gente pega a fatalidade, segundo a doutrina dos espíritos, a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolher ou escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder
ou de resistir? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 851. Seria livre escolha uma mera ilusão? Seria a livre escolha ou uma mera ilusão? São os atos humanos simples, elos de uma cadeia da causa universal. Livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio. O homem não é fatal, levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Livre arbítrio, ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que provenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Livro dos Espíritos, questão 872. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado da erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir os arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Questão 872 do Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, a modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da moral, ou, melhor, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Né? Questão 872 do Livro dos Espíritos. Liberdade é a condição essencial da perfeitabilidade humana, ou perfeitibilidade humana. É importante a gente salientar que, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que entender dentro de um processo, é claro que a gente está falando, se baseando no livro espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, da primeira obra de Allan Kardec, a gente está falando que existe um pré, né? Antes de encarnarmos, todos nós, enquanto espíritos, planejamos a nossa encarnação. Né? Então, no decorrer desse planejamento, conscientes de em qual família encarnar, como vai ser o procedimento, se vai ter uma criação com o pai, um pai ausente, né? Ou se a mãe vai dar a vida e depois vai falecer no parto. Tudo isso são variantes que podem acontecer e estão ali dentro desse processo. E o espírito tem essas informações, né, antes de encarnar. Quem vai encontrar, né, que aí são os amigos espíritos afins com 20 anos, 30 anos, 40 anos, de acordo com os ciclos de vida que cada um se submete, né, a gente vai encontrando as pessoas, né? Então, dentro desse processo de escolhas, né, muitas vezes nós escolhemos trabalhar com o direito, por exemplo, porque nós viemos representar a justiça. Como é fazer justiça da forma correta, né? Então, muitas vezes nós achamos que não é para isso, e isso tem muito a ver, muitas vezes, com ligações de outras vidas passadas. Nós desistimos daquilo que nós tínhamos como meta, porque o direito ia nos levar a umas questões. Se o direito é uma questão fundamental dentro do processo que nós objetivamos dentro da encarnação, com certeza, se você fugir dessa proposta, não vai ser bom. Né? Muitas coisas vão acontecer para que você volte para o direito. Né? Então, o livre-arbítrio, ele funciona quando a gente faz escolhas com inteligência, né? Entendendo de forma conscienciosa a questão da liberdade. E quando a gente fala de liberdade, a gente também tem que falar de libertação. Né? Por que nós estamos encarnados? É a primeira premissa. Né?
Quando a gente corre ou busca questões de conhecimento e de desenvolvimento moral, a gente está sempre dentro de um processo que condiz com aquilo que nós íamos fazer aqui. Quando nós estamos objetivando somente a materialidade, a carne, a terra, né, ou seja, o dinheiro, né, e aí a gente procura fazer esse livre arbítrio, e muitas vezes esse livre arbítrio vai nos levar a uma escolha errônea. Com certeza nós vamos ter responsabilidade nisso e vamos sofrer através de fatalidades, né? Então é importante a gente perceber isso, né? De uma forma muito aberta e muito ampla. Por que que eu abri esse documento e trouxe para vocês, li, né, cada item, né, e dizendo claramente, né, onde se baseia a doutrina dos espíritos, né, codificada por Allan Kardec, né? E muitas vezes a gente busca, quando a gente quer, artifícios, artimanhas para se basear e que algo diga não àquilo que a gente quer embasar, né? Ou sim àquilo que a gente quer embasar para fugir da nossa responsabilidade. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esses pontos. A liberdade, se você não tem conhecimento, não tem clareza, não tem consciência daquilo que está fazendo, né, ela pode se tornar uma fatalidade, né? E a gente, muitas vezes, dentro desse processo, a gente é movido pela vontade, pela força da vontade. E muitas vezes a gente também é coagido pelo medo, esse medo que nos acompanha desde a erraticidade. Então, é importante sempre ter atitude em relação aos fatos. E essa atitude ela tem que ser no sentido de convergir com a ação do que eu preciso fazer para me melhorar, para ser um ser melhor, um ser digno, né, daquilo que eu busco dentro da caminhada evolutiva, né? Me baseando no Mestre Jesus, me baseando em Moisés, me baseando em Krishna, em Buda, né, nos principais avatares que encarnaram no planeta Terra, mas que cada um, através da sua linguagem, diz uma coisa só: ame ao próximo como a ti mesmo, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para você, né? E dentro dessa base, né, como você vê, como você acompanha, como você enxerga a sua encarnação, quais são as diretrizes, né? Isso é claro, se você tem 20 anos, você vai ter uma perspectiva, se você tem 40 anos, você vai ter outra, se você tem 60, 70, você vai ter outra. Quais são essas perspectivas? O que você fez até agora? E a gente sabe que quanto mais velho a gente tem mais dificuldade de modificar, de mudar, de se transformar, né? E a gente esquece que a espiritualidade, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, né, através daquilo que Kardec codificou, que a importância de se mudar, de se transformar, ela é contínua, ela é todo dia, ela é toda hora, né? A gente não pode repetir padrões. O erro ele faz parte da encarnação. A gente deve errar para em algum momento acertar, mas não ficar a vida inteira, muitas vezes, incorrendo em erros ou esperando que algo aconteça, sendo que nada vai acontecer se não nos motivar uma atitude para que aquilo aconteça. Então é importante a gente olhar para isso com muita tranquilidade, com muita amorosidade e refletir, tá bem? Vamos refletir um pouco mais sobre o livre arbítrio. O que eu quero para mim? O que eu objetivei como essência enquanto ser divino? Será que eu estou trocando um conhecimento que vai me dar uma margem, uma abrangência espiritual por uma questão material? Isso faz todo sentido e a gente refletir sobre isso. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Vamos refletir sobre isso, né?
que podemos dizer sobre essa situação, né? Quando a gente fala do medo, na erraticidade, né, pode ser que esse medo nos persiga nesse processo há milênios, né, de vidas, né, ou pode ser que essas vidas, né, que são coagidas no medo possam estar, né, em um outro processo, né, tudo pode acontecer, né? Então é importante a gente ter essa percepção, né, de que tudo pode acontecer. Então, quando nós praticamos dentro de um processo escolhas, né, e muitas vezes essas escolhas, né, tem um ditado popular que diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Muitas vezes nós estamos direcionados num caminho que, sim, nós prosperamos, mas muitas vezes de forma lenta e graduativa, e nos oferecem um outro caminho, né, de facilidades e todos os prazeres que a vida material pode nos contemplar. E muitas vezes nós pensamos em migrar de uma situação para outra, né, se esquecendo, né, de nós mesmos, porque muitas vezes, e o mundo, né, não é de hoje, né, mas com a tecnologia, com as redes sociais, esse mundo cada vez mais nos impulsiona a nos abandonarmos, a nos olharmos sempre para fora e nunca para dentro, né? Voltar a esse resgate de olhar para dentro de nós, né? Para dentro da espiritualidade. O que o meu sentimento, o meu coração, como ele bate, a minha, como está a minha energia hoje, mais do que isso, a minha respiração, como é que ela está, se ela está oscilando, se ela está num ritmo contínuo, né? Dependendo da profissão que eu exerço, se é uma profissão artística, como ator, por exemplo, você utiliza a respiração para desenvolver ou criar personagens, e muitas vezes você muda esse fluxo, né, energético, né? E como é que é isso? Como é que se faz isso, né? E a gente só vai saber isso quando a gente olha para dentro, né? A gente fala muito do autoconhecimento ou da reforma íntima, que são ferramentas que nos impulsionam a olhar para nós mesmos e nos reconhecermos, em essência, reconhecermos aquilo que nós temos de positivo, aquilo que nós temos de negativo, as nossas benesses e aquilo que nós temos ainda né, de rigidez, né, como diria a Madame Modesto Cravo, né, a rigidez ela é uma doença, né, e a gente deve extirpar a rigidez das nossas relações, né. A gente muitas vezes confunde rigidez com disciplina, com firmeza, e não tem nada a ver, né. O ser rígido é um ser que não enverga, né, e é um ser que também não está propenso e aberto ao conhecimento. Então, muitas vezes nós estamos direcionados a um caminho, vou dar um exemplo, ao direito, né, à justiça, né, a fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a lei, né, essa lei dos homens, que também tem uma base nas leis divinas. Muitas vezes essa base ela é muito simples ou superficial, ou só de nortear, né? Porque aí o homem, através do seu ego, desvirtua esse processo. Ok, isso acontece, pode acontecer, né? Mas está tudo ali dentro de um quadrante, né, da espiritualidade maior, né? Para que não se desvirtue a essência das leis, né? Para que todos possam conviver em harmonia socialmente, né? No seu bairro, no seu país, né? Nas suas cidades, enfim, aonde você estiver.
E muitas das vezes surge possibilidades dentro do direito para que você saia, né, desse direito e dessa justiça de fazer e continuar fazendo justiça, auxiliando, ajudando, propagando, para ter um dinheiro mais fácil, né, adentrando a um determinado grupo ou uma determinada situação, e você pensa, né, na questão material, pensa no que aquilo pode trazer de benefício aos filhos, ou à família, ou a si mesmo, né? E esquece, né, daquela missão, daquela tarefa, né, do porquê você pediu antes de encarnar para exercer essa função de trabalhar, né, o direito, trabalhar a justiça, trabalhar a correção, né, dentro de um processo de ética, né, dentro de um processo de moral, né, dentro de um processo de princípio, né, direcionando a sociedade a ter um caminho mais seguro dentro daquilo que você exerce dentro da profissão do direito, que são várias variantes ali, né? Tem o direito previdenciário, o direito civil, né? O direito, né, trabalhista, penal, né? E outros, né? Como lidar com isso? Como lidar com essas propostas, com essas tentações? E é claro, você tem o livre arbítrio para escolher sair desse caminho de tarefa e missão e seguir num outro caminho. Mas aí é fácil? Compensa fugir de si mesmo, fugir daquilo que nós nos propusemos para cairmos, né, nas piscinas, nos mares da materialidade, do dinheiro, das facilidades, né? Toda a ação, toda a escolha tem uma consequência, né? Naturalmente, não por acaso a gente ouve histórias de várias pessoas que né, escolheu esse caminho ou escolheu um outro caminho e acontece alguma fatalidade ou alguma coisa que não necessariamente possa ser uma fatalidade no sentido de extirpar a vida, mas sim de não conseguir dormir ou não conseguir produzir, não conseguir fazer nada, não conseguir desenvolver-se, né, ficar estagnado, né, ter depressão, né? A depressão ela é uma anomalia que vem justamente de nós não aceitarmos aquilo que devemos aceitar dentro de um processo de evolução, né? E sim de impor o nosso ego, né, perante as questões da vida, né? Como a gente percebe isso? Como a gente lida com isso, né? Então, muitas vezes, o livre arbítrio, né, ele está conectado sim a, às nossas missões, às nossas tarefas. Mas nós podemos ter a escolha de abandonar esse livre arbítrio, né? Mas quais são as consequências? Né? É isso que nós devemos pensar. Por isso que nós temos que ter prudência, inteligência, consciência. E tudo isso se adquire com o quê? Com o estudo, com a dedicação. É, tudo isso se adquire com o trabalho de burilamento, de autoconhecimento que a gente possa ter. Porque aí a gente vai restringir essas escolhas. Essas escolhas elas vão ser menores, porque a gente já sabe a base. Qual é a base? É o interno, é o autoconhecimento, é o porquê eu estou fazendo, é o propósito. Né? E quando a gente descobre isso, a gente sabe disso, a gente nada nos perturba, nada nos distrai, né? Porque
a vida é um grande teste, né? Existem várias distrações, a gente elocubra daqui, elocubra dali, mas e aí? A vida é um grande teste, né? O que vamos fazer dentro desse processo? E exemplos não nos faltam, tanto para o mal, Hitler, Mussolini e outros, né? Que a gente poderia citar em todas as questões, né? Se tem dois, né? E aí a gente vai para outros, para o bem, né? Além daquele que nós seguimos dentro da doutrina espírita como o Mestre Jesus, né? Existem outros avatares, como eu já havia dito, que passaram pelo orbe terrestre, eles também almas missionárias, né? Como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, né? Exemplos, né? Nelson Mandela, exemplos, cada um a seu tempo, cada um de uma forma, cada um lutando por alguma coisa e nos trazendo exemplos claros, fortes de que é possível, né? É possível sair das cinzas, muitas vezes, e chegar à luz. E para isso requer muito trabalho, muita dedicação, muita luta, muito amor, muita entrega dentro de um processo espiritual. Que possamos olhar para isso, que possamos entender esse processo, que possamos avançar as sendas evolutivas do nosso caminho, que possamos seguir. Ao seguir, que possamos compreender que todos nós somos importantes, independente da ação social que nós estamos a desenvolver, seja como um faxineiro, um lixeiro, um pescador, né? E um pescador, ele tem a sua importância, a gente vê isso muito na história do Mestre Jesus, né? Assim como os outros, aqueles que praticam as profissões invisíveis, ou seja, que ninguém percebe, ninguém vê, ninguém cumprimenta, né? Ninguém enxerga no seu dia a dia, mas que são tão importantes quanto aqueles que são designados a cumprir as leis, como os juízes, os desembargadores, né? Os advogados, os políticos que são responsáveis por traçar metas para fazer com que a sociedade possa caminhar da melhor forma possível, né, dentro de uma convivência, de um desenvolvimento. E a gente não pode esquecer que a gente está na terceira dimensão ainda, né, objetivando a quinta dimensão através da regeneração. E nesse sentido, a gente percebe o quanto de almas ainda não estão preparadas para esse avanço, né? E muitas vezes colocam em risco, né, as suas tarefas, as suas missões, por conta de uma má escolha, né? Embora tenha direito qualquer indivíduo a essa escolha, né? Mas o que fazemos, né? Como essa escolha pode ser contribuição para nós? É nisso que nós devemos pensar antes de agir, para não incorrer em erros. Então, é importante nós olharmos para dentro de nós e percebermos qual é o chamado. Muitos de nós somos tarefeiros, muitos ou poucos de nós somos missionários, né? E nós entendemos esse processo, olhando para nós, aprendendo com os exemplos, aprendendo com os bons exemplos a como fazer, aprendendo com os maus exemplos a como não fazer, não repetir.
Se nós muitas vezes não gostamos de uma diretriz, não devemos execrar a outra, né? Muito se fala dentro de um processo de dois caminhos. É importante a gente refletir sobre esses dois caminhos, se não haverá um terceiro caminho. É importante buscarmos a paz, o entendimento com as forças da natureza que estão sempre conosco, que também regem esse mundo e esse universo. O que nós estamos fazendo? Paramos para refletir em algum momento sobre as nossas escolhas? Desde o término de um recente relacionamento por uma bobagem ou algo frívolo que possa estar acontecendo naquele momento, naquele instante? Será que colocamos a mão na consciência e entendemos o quanto é importante essa relação? Será que muitas vezes nós não buscamos o desespero querendo literalmente tudo das ilusões? Nós vivemos num mundo de ilusão, de muitas ilusões. E cada vez mais as redes sociais, elas auxiliam, ajudam a com que essa ilusão se torne cada vez mais presente. O que nós fazemos para nos defender dessas questões? Será que nós olhamos para isso verdadeiramente, percebendo o quanto é importante? Quanto é importante sermos altivos e ativos diante de um processo, tendo atitudes de conhecimento, de descobertas. E as escolhas sendo feitas com prudência, com amorosidade, com alegria, com perseverança, não trocando valores, que é algo que nós demoramos a conquistar, muitas das vezes sofremos encarnações e encarnações para conquistar por uma frívola facilidade. O que será que nós pensamos a esse respeito? Esse é o convite nesse momento, essa é a reflexão que eu convido a todos a fazer nesse momento. Momento de luz, momento de sol, sistema solar, abertura, a luz mais potente desse sistema nos auxilia, nos ajuda, nos cura. Basta nós estarmos conectados, assim como a água, assim como a natureza, que nós devemos preservar e fazer com que as coisas caminhem da melhor forma possível. Não por acaso nós percebemos que vários povos espalhados pelo planeta, pelo mundo, construíram civilizações, explorando outras dentro de um processo, né, que também é um processo de aprendizagem. Nós devemos aprender com isso, com a história. Mas é importante a gente salientar por que a União Soviética acabou, né? Os países se separaram
dentro de um processo de guerras? Por que a Iugoslávia acabou, né, e se espalhou os países dentro de um processo de guerra? Por que o Brasil, que sempre se cogitou desde o início, desde 1500, quando se percebia aquela terra gigante, grande, e aí foram conquistando os povos, ainda no século XIX se cogitavam as separações, século XX, início do século XX também se cogitou separações de Sul, Nordeste, transformando em outras nações, e por que ainda a espiritualidade não permitiu? Pararam para pensar nisso? Tudo tem um propósito. O Brasil tem um propósito dentro desse processo de regeneração. Você tem o livre arbítrio de querer participar desse momento ou não. É uma livre escolha. Não por acaso muitos brasileiros saíram daqui e foram morar nos Estados Unidos, em Portugal, no Canadá, na França, em outros lugares do mundo, Israel principalmente, em outros lugares, não por acaso, né? São escolhas. Mas o que dentro da minha essência, da minha respiração, do meu sentimento, do meu coração, eu acordei ao encarnar? Será que nós sabemos? Olhe para dentro de si. Busque esse conhecimento que ninguém ensina em nenhuma escola. Por isso que eu sempre falo, leia, estude, perceba por você mesmo, porque às vezes eu posso ter uma percepção e você ter outra. Mas o importante é nós caminharmos. Errarmos faz parte, levantamos e continuamos seguindo com escolhas, utilizando o livre-arbítrio de forma responsável, consciente, inteligente. Possamos refletir sobre isso. Possamos aprofundar nossos conhecimentos em relação a isso. Que a luz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós nesse momento. Imensa gratidão por estar aqui com vocês. Imensa gratidão. Vibro muito amor por todo o estado do Rio Grande do Sul, pela reconstrução desse estado querido, amado, onde morei, estive em 2001, Porto Alegre, e espero que as coisas possam continuar dentro desse processo, se reconstruindo, se melhorando, que a gente possa entender também que as catástrofes, os desastres naturais, eles estão acontecendo com mais frequência e tudo isso tem um porquê. O importante dentro desse processo de terceira dimensão é nós cuidarmos do nosso pensamento. Será que o nosso pensamento está na raiva, está no ódio? Ou será que o nosso pensamento está no amor? Qual é a nossa escolha nesse momento? Qual é a sua escolha nesse momento? Você tem o livre arbítrio a seguir. O que vai querer? Sinta a luz, sinta o sol, sinta o Mestre Jesus. Gratidão.